Bom dia, professora de História, professora Tatiane. Essa semana nós conversamos no dia de terça-feira, ali dia 9, sobre a dinâmica do conteúdo de História. Não relacionei quais são, falei por alto o que vai estudar, né? E como o início do semestre a gente ainda continua acometidos por essa doença que assola aí o mundo, nós debatemos através de um resumo, isso vocês fazendo, né, sobre as principais doenças que acometeram a humanidade, que contaminaram ou um determinado povo, ou um continente, ou, como agora, o mundo, né? Algumas são doenças relacionadas à falta de medicamentos dentro da população, desinteresse do Estado em cuidar, e outras são caracterizadas como guerras biológicas, principalmente as que provieram depois do mundo bipolar. O mundo bipolar veio aí a partir da Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra Mundial, onde algumas potências que ainda são vigentes hoje comandam o cenário mundial, e para ser uma potência mundial, ao invés de bombardear hoje alguns países para que tenha supremacia principalmente econômica ao mundo ou de algum mercado consumidor, bombardeiam algumas áreas do mundo que são considerados inimigos com doenças, né? E aí uma delas é essa Covid-19, o SARS, né? Dizem que veio a nascer provida dos morcegos ou do pimbolim, né? Mas porque os chineses, eles comem, têm uma comida peculiar, e nessa comida peculiar ele come alguns animais que pra gente não entra no nosso cardápio, né? Mas para eles é normal. E a partir ou da falta de higienização, de saneamento básico, essa doença disseminou o mundo. Mas outros órgãos dizem que é interesse mundial, é uma guerra biológica. A gente tecnicista e biológica, né? Então vamos lá, o texto que eu coloquei para vocês fazerem um resumo é da revista Forbes, tá? Ele fala sobre as principais doenças que acometeram a população mundial durante principalmente a partir do Império Romano, tá? Lá no século IV e V do Império Romano, depois de Cristo. Então vamos ler, porque para não enrolar muito. E o porquê que eu estou gravando a aula? A aula gravada é muito mais prática, você assiste a qualquer momento. E outro detalhe, às vezes o aluno atrapalha lá no Meet, né? Ou cai a conexão, igual o nono ano. O oitavo ano não caiu a conexão por nenhum momento na terça-feira. Mas o nono ano, a conexão, acho que devido ao tempo que eu utilizei no primeiro horário com o oitavo ano, no nono ano a conexão estava caindo a todo momento, né? Então, desde o ano passado eu tenho esse costume de gravar a aula e já posto na sala de aula para a pessoa já saber antes de começar a aula, né, propriamente dita no Meet, que já existe uma aula gravada e um conteúdo já gravado para que vocês possam assisti-la, tá? E essa aula também é lançada, gravada. Vou tentar colocar no meu canal do YouTube, Tatiane Bruni Santos, né, é o nome do canal. E vou colocar no nosso grupo do WhatsApp lá, no grupo do oitavo e nono ano. Por que, professora, porque é o mesmo texto para os dois? Primeiro, porque é um contexto mundial que está acontecendo agora. Segundo, porque é uma cronologia histórica muito boa para que vocês saibam as fases e o conhecimento do mundo nessa parte de evolução da saúde no mundo, né? Então, vamos lá.
Conheça a história das epidemias e pandemias que assolaram o mundo. Marcela Fonseca, Juliana Iodice e José Vicente Bernardo foram os que descreveram, né? Da revista Forbes. Forbes é uma revista norte-americana que tem sede em outros países do mundo. Ela era impressa, hoje mais em sites, né? Geralmente as revistas impressas, a maioria entraram em crise econômica com o advento da internet, né? A dança da morte, a figura que está mostrando aí, é uma característica da Idade Média, tá? Tá mostrando a história da peste bubônica que assolou a Idade Média, né? Provindo ali das pulgas e ratos, dos ratos, tá? Que assolava a população. A quantidade de ratos trouxe essa disseminação dessa doença. E a falta de higienização também, saneamento básico, né? O que é o saneamento básico? Esgoto e água tratada, que não existia. E as pessoas não se importavam com isso no período da Idade Média ou até mesmo antes, né? A escassez de água também, e rios poluídos, então isso ajudou nessa disseminação dessa doença. Eu não vou ficar entrando em detalhes, vou ler mais o texto informativo, porque senão o vídeo fica muito longo. Então aí está falando sobre a dança da morte, que a doença ela não escolhe as pessoas, vai do rico até o pobre. Então, a dança da morte no topo, a alegoria que representa a morte como um esqueleto que dança com todas as pessoas, do Papa aos camponeses, né? A palavra pandemia, seja em que idioma for, não sai da boca e do pensamento de bilhões de pessoas desde março, quando a OMS declarou oficialmente que o coronavírus, que é o Covid-19, né, o SARS-2, havia ultrapassado fronteiras e já estava presente em todos os continentes. Em grego, pan quer dizer grande, né, imenso ou todo, tá? E demo, povo. Vem de democracia, tá? Povo. Demo, isso é uma palavra em grego. O biólogo e doutor em microbiologia Átila Iamarino explica que são diversas as formas de surgimento de uma pandemia. As doenças ressurgem porque as pessoas param de tomar vacinas ou porque são criadas novas oportunidades de circulação do vírus. Tá? Existe a questão do não tomar a vacina, de não se vacinar, ou o Estado, por um todo, o Estado não faz essa vacinação, não medica o seu povo, ou é uma questão político-econômica mundial, que é chamada de guerra biológica, tá? Caso do sarampo e da catapora. Também pode surgir de uma doença recorrente todos os anos, pois as pessoas perdem a imunidade, caso da gripe. O novo coronavírus é uma infecção nova, um patogênio que se adaptou e começou a circular em humanos. O SARS-CoV-2 é um vírus que circula entre morcegos, que são animais sociais. Certo que também era do pebolim, né? Aquele tatuzinho chinês. Tanta disseminação dos bichinhos que começaram na China a matar esses bichos, né? Ao quanto o ser humano é tão imprudente, né? Não sabia de onde vem, não sabe se é uma guerra biológica que foi colocada ali esse vírus numa cidadezinha pequena, ou foi uma manipulação do vírus dentro de laboratório, não se sabe, né? Mas aí o ser humano foi lá e começou a disseminar os bichinhos que supostamente passaram esse vírus, animais, né? O sistema imunológico deles tem uma carga genética que tolera maior circulação de doenças. O convívio entre tratadores e animais de criação em animais silvestres, como ocorre nos chamados mercados molhados, como o de Wuhan, na China, permite que esses vírus possam saltar dos morcegos para os animais.
para outros animais. O Nipah e o vírus Hendra, que acometem humanos, são exemplos de doenças que vieram do mamífero alado. No caso, está falando aí do morcego, tá? A atual culpa do mamífero alado. A atual culpa do morcego, no entanto, ainda não foi totalmente estabelecida. Estudos sugerem que haveria intermediários entre eles e nós, como a civeta, mamífero conhecido também como algalha ou gato almiscarado. Lições do caos. O doutor em História Econômica e professor do INSPE, Vinícius Miller, ressalta a importância de olhar para o passado em um momento de caos e incerteza. A história não vai se repetir, a crise de hoje não é igual à da gripe espanhola de 1918. A gripe espanhola, porque foi ali na Espanha que se preocupou sobre essa questão da disseminação dessa gripe. Por isso que se chama gripe espanhola. Foi no período, tá aí, ó, Primeira Guerra Mundial, conteúdo do 9º ano. Mas a gripe normal surgiu desde a Idade Média, mas assolou aqui o Brasil quando os portugueses chegaram aqui e transmitiram, não só os portugueses, como os espanhóis e outros europeus, chegaram aqui para colonizar a América, passaram essa doença principalmente para os índios e foi dizimando as populações indígenas, né? Não só com a gripe, mas também com sarampo, a catapora, coisas que o índio não conhecia, né? Doenças que o índio não conhecia. Mas olhar para trás nos dá um parâmetro, um ponto de partida para entender quais são os elementos que devemos avaliar. Para isso, não falta relatos de grandes epidemias. Epidemia é quando acontece em uma determinada região, tá? E já a pandemia acontece no mundo ou no continente, né? E pandemias. Atenas, aí vai começar a falar sobre as doenças, tá? Que acometeram a civilização e quais são os efeitos dela, tá? Atenas vivia seu auge por volta do ano 430 assim. Atenas, vocês sabem, mundo grego, né? A principal cidade grega, principalmente no surgimento da filosofia, das ciências, né? Quando uma doença que mesclava sintomas de varíola e tifo atingiu principalmente cidade-estado grega. Cidade-estado quer dizer que cada cidade grega existia um império grego, mas cada cidade, Atenas, Esparta, e outras cidades gregas, elas tinham uma independência própria, principalmente política e econômica, né? Minos. Continuando, a praga de Atenas, como ficou conhecida, é apontada como fator determinante para a derrota ateniense contra Esparta na Guerra de Peloponeso. No século III, foi a vez de os romanos enfrentarem um poderoso inimigo invisível, a malária. Alexandre o Grande, que era grego, o imperador grego, foi um dos maiores imperadores, morreu dessa doença, né? A Icina pestis, bactéria que dá origem à peste bubônica, fez sua primeira aparição conhecida em 541 d.C., século VI aí, quando foi batizada de praga de Justiniana, em homenagem ao imperador Justiniano o Grande, que contraiu a doença e se curou. As cidades portuárias foram as mais afetadas. Navios mercantes facilitavam a propagação da peste, transmitida pelas pulgas dos ratos que estavam a bordo. Constantinopla, então, capital do Império Bizantino, que é a do Império Romano Oriental, tá? Primeiro caiu o Império Romano Ocidental e aí termina a Idade Antiga. Então, aqui tá falando todos os períodos. Começou pela Idade Antiga,
Tá chegando a Idade Média aqui com o Império Bizantino. Perdeu 40% de seus 800 mil habitantes. Calcula-se que no auge da crise, cerca de 5 mil pessoas morriam por dia na cidade. Nos anos seguintes, alguns novos surtos foram registrados, mas foi em 1330, século XIV, tá? Que a peste bubônica reapareceu com força na China, após a conquista do Mongol. Por causa da guerra, a população estava enfraquecida. Em 20 anos, a peste disseminou cerca de 25 milhões de pessoas no Oriente. Mongol é a cidadania da Mongólia, tá? Não é da doença, não. A doença, a síndrome de Down especial, ele parece com o chinês, né? Da fisionomia chinesa, né? Dos mongóis, né? Então, por isso que chama, não por causa, porque ele tem uma acometida doença, não é por isso, porque o síndrome de Down ele se assemelha a um oriental, por isso chama mongol. E colocaram essa palavra como se fosse chamá-lo de idiota, né? Mas não é. É porque ele se assemelha a um oriental. Sua versão mais famosa, batizada de Peste Negra e relembrada em filmes e jogos, assolou a Europa. Aí já estamos na Idade Média aqui, tá? 1333 a 1351. Ainda pairava dúvidas sobre como ela se espalhou no continente. As cidades se relacionam fundamentalmente por guerra ou por comércio. Sempre existiu algum tipo de intercâmbio de mercado ou de pessoas. E isso pode ter contribuído para a disseminação, avalia Miller, com certeza. Tá? No caso da peste negra, como o Império Romano do Oriente comandava principalmente a cidade mercantil de Constantinopla, tá? Que hoje é a Turquia, Ankara, tá? Então, era o portal do Oriente e tudo era levado pelo mar Mediterrâneo. Esses ratos, né, viam contaminados e passaram por toda a Europa ali a partir da Itália. Novamente, o SARS foi para onde? Para a Itália. De que forma? Através do mar Mediterrâneo, tá? Começou ali a disseminar com a visitação, com o turismo, ou talvez pela migração daqueles povos do Oriente que estavam fugindo das guerras regionais, né? Isso eu estou falando no atual momento, quando principalmente a Itália foi acometida, foi um dos primeiros países a fazer lockdown aí. O mundo da peste negra era muito diferente do atual. A Idade Média era regida pela Igreja Católica, dona de terras, dona de almas, tá? E seu sistema econômico era o feudal. Mas as consequências aguardam semelhanças com os nossos dias. Estima-se que o número de mortes na Europa e na Ásia tenha superado a 100 milhões. Dizia que os corpos ficavam, era tanto corpo que não tinha como enterrar, então ele jogava em algum determinado lugar. Isso disseminava mais a doença, ou seja, a falta de higienização, né? O impacto social e econômico foi brutal. O comércio e a produção agrícola desabaram, deixando as populações ainda mais vulneráveis. O centro do poder, a igreja, também foi abalado. A peste fez com que as pessoas descontentes e esgotadas começassem a ter muitas dúvidas. Esses questionamentos fragilizaram o domínio da igreja, afirma o historiador. O poder foi transferido para outra instituição política da Europa, o rei que investia em melhorias nas cidades. Tem muitos contos de fada que mostra o rato, né? E um deles, o que é mais assim, fala sobre a peste, a quantidade de ratos, é aquele flautista mágico, né? Que o flautista leva os ratos e aí, quando ele volta para pegar o pagamento, o feudo não quer pagar, né?
o rei não quer pagar e aí ele leva as crianças, né? Induz as crianças, leva da família. Do ponto de vista econômico, a escassez de mão de obra pressionou os salários para cima. Essa valorização fortaleceu o camponês da Idade Média. Naquele momento, ele pôde rever sua própria condição social e transitar por outras atividades econômicas. Era o embrião do capitalismo. Já começa aí a Idade Moderna, né? A partir do século XIV, o que enfraqueceu o sistema feudal. A pandemia também teve impacto direto no âmbito cultural. Nos anos seguintes, o medo da morte passou a ser cultuado em toda a Europa, dando origem ao gênero artístico literário chamado a dança da morte, que é aquele que vocês viram a pintura, ou dança macabra. As cantigas crônicas, peças de teatro e até o estilo das esculturas da arquitetura gótica são heranças da peste. E o gótico hoje é aquela pessoa que usa negro, introvertido, depressivo, que gosta muito do negro, né? Na época não, era uma exteriorização na arte por causa da obscura Idade Média, a Idade das Trevas. Nos séculos seguintes, houve novos surtos da doença, como em 1665, quando Londres perdeu 100 mil pessoas em um ano. A peste negra deu origem também à teoria miasmática, segundo a qual as doenças teriam origem nos odores de matéria orgânica em putrefação, ou seja, em deteriorização, carniça. Graças a ela, as pessoas passaram a queimar e sepultar seus mortos e depositar o lixo em lugares distantes. Isso aí começa aí a ideia de saneamento básico, né? Higienização. Passou a haver também maior preocupação com o saneamento básico, o que colaborou para a diminuição do alastramento. A peste deixou marcas genéticas na humanidade. Os marcadores genéticos que temos hoje são diferentes dos da época pré-peste. Ela selecionou as pessoas mais resistentes resistente a ela, conclui o biólogo Átila Yamarino. Gripe e guerra. Tá aqui, gente, um amontoado de gente, é uma gravura da peste em Florença, Itália, tá? No século XIV. 14 em algarismo romano, que esse século ele é datado através do algarismo romano, é XV, em letra maiúscula. Em 1918, a humanidade enfrentou, já estamos começando aí, a Idade Contemporânea. Em 1918, a humanidade enfrentou pela primeira vez em larga escala, ou seja, mundialmente, o vírus influenza. O que é influenza? A gripe. A primeira morte confirmada ocorreu no Kansas, estado onde as principais bases militares dos Estados Unidos estavam instaladas. Apesar da primazia norte-americana, a doença ficou mundialmente conhecida como gripe espanhola, porque a Espanha era um dos poucos países com imprensa livre na época e não omitia dados sobre ela. A doença se espalhou em um momento crítico da humanidade. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 até 1918, foi determinante para a disseminação da pandemia. Em menos de 2 anos, o vírus infectou cerca de 500 milhões de pessoas, o que representava 1/4 da população mundial. O número de vítimas fatais é incerto. Alguns historiadores falam em mais de 100 milhões. Os números vão ser sempre estimados porque não havia controle. Não existia um serviço de saúde que contabilizasse as mortes. Muitos morriam sem atestado de óbito
explica Anne Torres, ou Anne Torres, doutora em História da Medicina. Para o historiador econômico Vinícius Miller, é difícil separar os impactos da guerra dos da gripe. Fato é que, depois da guerra e do surto, as exportações da Inglaterra, então a maior potência do planeta, desabou em 20%. No Brasil, desde o fim do século XIX, já existe um movimento para melhoramento, ou seja, para a melhoria do saneamento básico e do processo de urbanização, intensificado após a revolta da vacina. Também conteúdo do 9º ano, e o 8º ano, quando estiver no 9º ano, vai estudar. Os rumores da doença que matava no dia seguinte se espalhavam pelo país antes mesmo de o vírus chegar, o que despertou uma resposta rápida da população diante da confirmação dos primeiros casos. Escolas e comércio foram fechados, com exceção das atividades essenciais. No final, foram 35 mil mortes no país nos meses em que a gripe permaneceu por aqui. Entre eles, o presidente Rodrigues Alves, um dos presidentes mais importantes aí do país, tá? O mesmo que, em 1904, durante seu primeiro mandato como chefe de nação, tornou obrigatória a vacina contra a varíola, também conhecida como bexiga. São protuberâncias, ou seja, erupções que acontecem na pele e quando estouram vai passando para outra pessoa, entendeu? Também um vírus, foi uma doença terrível que assolou a Europa e o Brasil no século XIX, né? E é uma doença antiga, tá? Muito antiga. Data-se desde da pré-história da humanidade, tá? Encabeçada pelo ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, tá? Aí tá a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, né? Como a doença era altamente contagiosa, era proibido o contato com os mortos. Os enterros, a exemplo do que ocorre hoje com o coronavírus, eram feitos sem presença da família. A taxa de mortalidade era maior entre os jovens e adultos, uma coisa inesperada. A gripe tem uma taxa de mortalidade muito alta até hoje. O Ministério da Saúde registrou 1.122 óbitos em 2019, mas é uma doença com a qual nos costumamos e por isso a tratamos como leve, diz Anne Torres. Novo Mundo. Auditório de Oakland, Estados Unidos. Aqui são os doentes, gente. Usado como hospital temporário durante a gripe espanhola. Tá aparecendo, né, os hospitais de campanha hoje. A economia brasileira e os hospitais municipais, regionais, estaduais do Brasil. A economia brasileira sofreu uma crise muito forte em 2014 e 2016, e muitos aguardavam uma retomada nos últimos 4 anos, o que não ocorreu. Entramos na pandemia com uma herança de capacidade ociosa, de desemprego elevado e de baixo crescimento econômico, analisa o economista José Luiz Oreiro. Mas não é só o Brasil que está em maus lençóis. Todo o conceito de globalização vai ser reavaliado. Por ora, o Japão anunciou a concessão de subsídios para empresas nipônicas instaladas na China retornarem ao país. E Donald Trump decidiu suspender temporariamente a migração legal para os Estados Unidos. Isso no ano passado, que é uma entrevista do ano passado, né? É uma reportagem, né? Entrevista, reportagem. Esta crise está nos ensinando que os sistemas de saúde precisam ser perfeitos,
que é necessário ter uma reserva de contingente para enfrentar possíveis pandemias e mais importante, que os países não podem abrir mão de suas indústrias, afirma Moreira. Para ele, estamos diante da oportunidade de reindustrializar o país, a depender de como o Estado conduz o enfrentamento da pandemia. Por que está falando isso? Porque as indústrias brasileiras, principalmente na área de medicamentos, aos poucos foi se deteriorando e hoje está aí, ó, as maiores instituições como o Butantan, que eram instituições que estudavam, que faziam, e até hoje estudam, faziam até mesmo cura de doenças, né? Hoje não tem essa supressão, não suprem o que o Brasil necessita, tendo em vista que a gente tem que importar, né? Vacinas de outros locais, subsídios de outros locais, porque não fazemos aqui mais, não temos essas indústrias para fazer isso. A maioria são indústrias relacionadas a multinacionais, que hoje a gente chama de transnacionais, que são sede em outros países, né? E aí a gente paga um preço caro por isso. É importante entender que não dominamos a natureza, como achamos, diz a historiadora, e que toda grande crise é um grande aprendizado. Aí vem aqui a cronologia da pandemia, das pandêmicas, né? Praga de Justiniano foi em 541, isso século VI depois de Cristo. Peste Negra, 1333 a 1351. Cólera, 1817 a 1924. A terceira peste, que é a mesma lá da peste negra, 1855. Gripe russa, 1889 a 1890. Varíola, 1896 a 1980. Febre amarela, que a gente sempre tem que, quando vai em outro estado, tem que estar sempre com essa vacina em dia, né? Provinda também daquele mosquitinho. 1960 a 1962, gripe espanhola, já sabe, foi digitando texto. A gripe asiática, 1957 a 1958, mesmo estilo da gripe, né? Parecida com H1N1, né? Que é a gripe que a gente tomou a vacina. HIV, um vírus manipulado que virou aí uma peste sem precedentes até hoje. Nasceu em 1981 até os dias de hoje. Gripe de Hong Kong, também provinda aí das SARS, né, das gripes. Só tá evoluindo a gripe, né, para pior. 1968 a 1969. Aí surge a SARS, né, as primeiras SARS, né, que são acometidas que levam à morte. Já levavam, né, e veio com pior a disseminação. 2002 a 2003, H1N1, que foi a que a gente tomou a vacina, né? Em 2009 e 2010. O Ebola, que acometeu a África, né? 2014 a 2016. Provinda do morcego também, na ideologia africana, né? E a Covid, que é presente até hoje. Além de outras doenças. Lá nos estudos bíblicos, você vê uma doença bem vigente que as pessoas eram isoladas, né? E aqui é chamada de lepra, que vai cair sem ela ser tratada, né? Uma doença de pele, ela não era tratada e acometeu, assim, várias populações e diz que a peste negra tem a ver também com essa doença que acometeu a população dos impérios antigos ali no início antes de Cristo e depois de Cristo. Tanto que Cristo, ele salva uma pessoa que tinha essa doença através de um milagre, né? Então é isso, minha gente. Não falo, eu já falei muito, né? Lembrando que as aulas são gravadas para ajudar vocês a assistirem a qualquer horário,
né? Porque lá no Meet não dá para gravar. No meu caso, não dá para gravar, que eu utilizo o celular, né? E no computador também é um artifício que eu não tenho para gravar. E aí eu utilizo outro aplicativo bem legal para gravação e ele me dá essa oportunidade de enviar antecipadamente para vocês. Omiti um plantão de dúvidas e hoje eu vou lançar esse link para que vocês assistam a aula que está aí, né? Bem interessante o artigo, existem outros artigos, mas eu achei esse aqui bem mais resumido, de entendimento, para que vocês façam aquele resuminho, que é até amanhã, dia 12, viu? Para demonstrar essa atividade ou lá no Google Sala de Aula, através dos comentários de turma, na pasta que tá essa entrevista, ou me envio, como muitos já me enviaram, via privado no WhatsApp. Lembrando que a gente tem um grupo de estudos onde eu vou lançar essas aulas e todas as outras aulas lá, tanto do nono, o oitavo se chama Império, nosso grupo de WhatsApp. É um grupo onde o administrador sou eu e que não existe assim como a pessoa está comentando. Se quiser comentar algo, tem que mandar no privado, né? E existe um link para isso. E o do nono ano, a República. Quem não tem esse link, está lá na pasta de informativos iniciais no Google Sala de Aula que eu coloquei lá na minha área de história, tá? Na minha pasta de história. Então, quero que vocês tenham um bom dia e bons estudos para vocês, tá bom? Até mais.